paz do Senhor, meus queridos, nessa manhã quero fazer aqui um comentário sobre a palavra de Deus, as 7 colunas da sabedoria, Provérbio capítulo 1, melhor dizendo, Provérbio capítulo 9, o versículo 1 é que nós vamos achar essa introdução da palavra de Deus. Está escrito assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já levantou as suas 7 colunas. Muito bem, aqui eu quero comentar sobre as 7 colunas da sabedoria. São 7, eu vou comentar uma após a outra, tá certo? Para você que vai ouvir o vídeo, você vai entender aí, porque nós iremos comentar um pouquinho sobre cada detalhe. Não vai ser por muito tempo, para que o vídeo fique fácil de a pessoa ouvir. Então nós iremos entrar na tradução, ler a tradução. Não vou comentar a tradução, vou só ler, porque o assunto aqui ele fica um pouco até polêmico no nosso dia. Mas vamos lá. Nesse texto sagrado nós vamos aprender sobre as 7 colunas da sabedoria. A casa da sabedoria está sempre também edificada e fundamentada na rocha. Assim, o cristão deve edificar com sabedoria e prudência a sua casa, dando sustentação e estabilidade à sua vida e à vida da sua família. Eu disse que eu não vou comentar isso daqui, porque se eu for comentar eu vou tomar tempo e vai ficar um pouco polêmico, mas eu vou deixar essa para trás e vou entrar no sentido que eu estou comentando sobre as 7 colunas da sabedoria. Estarei lendo alguns versículos e comentando esse assunto aqui. Então vamos. A primeira das 7 são a prudência. Então uma das primeiras colunas da sabedoria é a prudência. Iremos falar um pouquinho sobre esse assunto. A primeira grande coluna que dá sustentação à casa da sabedoria é a prudência. A prudência é a virtude prática da sabedoria. A virtude prática da sabedoria é a ciência. Pois bem, então nós iremos para um versículo da palavra de Deus que encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 7, o versículo 24 e o versículo 25. Nós iremos estar lendo esse versículo para que as pessoas vão entender o que a Bíblia está falando. Vamos então. Os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu os rios, e soprou o vento e combateu aquela casa, e então não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pois bem, aqui a palavra de Jesus, ela está falando para nós sobre a palavra da sabedoria. E aqui Jesus diz que o homem sábio, o homem inteligente, o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Jesus e as pratica. Então ele disse que é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha no sentido de casa que Jesus está falando sobre o alicerce. Rocha é alicerce. Então Jesus disse: bem-aventurado é o homem que edifica a sua casa sobre o alicerce. Então Jesus está falando sobre si. Jesus é o grande alicerce. Jesus é a grande rocha. Então quem está edificado em Jesus, ele é prudente, ele é sábio e ele tem ciência. Então a Bíblia está falando sobre a primeira coluna da sustentação da casa da sabedoria, é a prudência, entendeu? É a prudência é a virtude prática da sabedoria. Ou seja, quem é sábio, ele tem prudência. Por quê? Porque quem é sábio, ele tem a ciência de Deus para viver. Então aqui nós vemos a Bíblia falando que a primeira são 7 colunas, e a primeira coluna ela fala sobre a prudência. Então quem é prudente, ele é sábio. Quem é prudente,
ele tem ciência. Quem é prudente é inteligente. Isso está falando sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Esse assunto que Jesus colocou não está falando de matéria. Jesus está falando aqui do sentido espiritual. Então Jesus pega aquilo que é matéria, no caso de um alicerce, no caso de um fundamento, que a pessoa vai se fundar para fazer um edifício, e ele traz para o sentido espiritual. Então, por quê? Porque todos que vai construir uma casa, um alicerce, um prédio, ele tem que ter um fundamento. Esse fundamento ele é baseado no quê? Ele é baseado na própria terra. Então a pessoa vai cortar a terra, vai fazer a base, vai fazer o alicerce. Cada tipo de construção tem uma, mas o mínimo que seja, ele tem que fazer um alicerce para toda a casa, mesmo que seja pequena ou que seja mais rasa a alicerce, mas tem que estar na terra. Então, quem ouve a palavra de Deus e a recebe e a pratica, então ele é o quê? A Bíblia falando que ele é prudente. Ele tem a prudência, porque ele está baseado na palavra de Deus. Então ele está baseado na palavra de Cristo. Então aqui a primeira das 7 colunas, que ela sustenta a casa da sabedoria, é a prudência. Entendeu? Então a prudência ela traz para as pessoas crente em Jesus. A Bíblia não está falando em Jesus. O nosso comentário aqui ele é espiritual. O nosso comentário aqui ele é para levar para as pessoas entender que para nós, no sentido que Jesus quer levar para a vida espiritual aqui, ela nos fala sobre a prudência, sobre a ciência, sobre a inteligência de alguém que entendeu o que Deus deu Jesus e o que Jesus veio fazer. Então isso está baseado no sentido espiritual, em todos os sentidos aqui. Aqui é para todos os sentidos de uma vida espiritual. Então a primeira base das 7 colunas da sabedoria é a prudência. Quem é prudente, ele é sábio, porque ele está servindo aquele que é o dono da vida, Jesus. Então Jesus, ele disse essas palavras. Ok? Então vamos começar a entender o que a Bíblia está nos falando. A prudência mora na casa da sabedoria. Veja bem, a prudência mora na casa da sabedoria. É o que agora a Bíblia vai nos mostrar aqui. Que a prudência mora na casa da sabedoria. Por quê? Porque se você tem sabedoria, então você tem prudência. É o que a Bíblia está mostrando para nós. E nós vamos ler um versículo aqui que vai nos mostrar um pouco também quando fala sobre este assunto aqui. Vamos então para a Bíblia, porque aqui é Bíblia. O assunto aqui não é mente humana. O assunto aqui é a Bíblia. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vamos para Provérbios, capítulo de número 8. E o versículo é o de número 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. Olha aí, tá vendo então? O que a Bíblia nos revela? Então a Bíblia nos revela sobre a ciência. Mora na casa da sabedoria. Por que a ciência mora na casa da sabedoria? Porque quem tem ciência tem sabedoria. Então ela mora na casa da sabedoria, a ciência. Por quê? Porque quem é sábio tem ciência. A pessoa recebe Jesus e ele tem então de Deus essa personalidade, esse caráter que leva o homem a se aproximar de Deus. Então tudo isso que traz o homem para Deus. É quando ele é prudente, que ele ouve a palavra, porque Jesus disse a quem ouve a palavra de Jesus e aceita ela e está baseado nela, ele é prudente. Ele está sendo edificado em Cristo. Cristo é a nossa rocha. Cristo é o nosso baluarte, o nosso lugar forte. Jesus, ele é esse que sustenta todos nós, porque nós estamos baseados nele. Jesus nos aconselhou
a sermos prudentes. Olha aí, Jesus nos aconselhou a ser prudente. Agora, por que Jesus nos aconselhou a ser prudente? Porque Jesus, ele é a sabedoria, ele é a ciência. A Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Então, Jesus está falando na Bíblia, Jesus nos aconselhou a ser prudente. Vamos para um versículo da palavra de Deus, Mateus capítulo número 10. Mateus 10 e o versículo de número 16 é o que nós vamos ler agora. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Jesus é quem está falando isso aqui. Então, a Bíblia fala que para que sejamos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Por quê? A serpente ela é sutil. Você entendeu? A serpente ela é sutil. Então, aí você vai pegar essa sutileza da serpente e vai trazer para o sentido espiritual. Agora você vai pegar a simplicidade da pomba. Porque a pomba, a pomba é um pássaro que tem simplicidade. Então nós temos que ser simples como a pomba, que ela não tem maldade, e prudente como a serpente. Você vai pegar a prudência da serpente e vem para a simplicidade da pomba. Entendeu? Então temos que ser prudente, nós temos que estar ligado, atento e ser simples como a pomba. Então, aqui, como a Bíblia está falando sobre as 7 colunas da sabedoria, e entra a primeira delas falando sobre a prudência. Em tudo nós, como crente, precisamos viver esse fenômeno da prudência, porque a prudência, ela nos faz entender tudo aquilo que é necessário para a vida do cristão. Ela nos leva, isso aqui, ela não está falando somente de um sentido, isso aqui abrange em todos os sentidos da nossa vida, como crentes em Jesus, como aqueles que são os seguidores de Cristo, como aqueles que andam diante da palavra de Deus. Então Jesus nos aconselhou a sermos prudentes. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas não sabem mais o que é isso. As pessoas estão vivendo uma vida, realmente, quando nós olhamos para o sentido que as pessoas vivem nele, está longe disso daqui, longe. 90% o mínimo, para não exagerar, eu acho que até mais um pouco, não vive isso daqui. Não vive. Então, aqui nós encontramos Jesus aconselhando para que nós seja prudente, para que nós seja então aqueles que temos sabedoria, que temos ciência, para que vivemos de acordo com a virtude de Deus, porque essa é a virtude de Deus para nós, e isso precisa estar em nossas vidas, é o que nós lemos. Então aqui a Bíblia ensina para nós, Jesus ensinando para que nós seja prudente, sábio, inteligente, e que a ciência de Deus esteja sobre nós. Paulo também nos aconselhou a continuarmos com sabedoria e prudência. Está vendo aí? Sabedoria e prudência. Por que sabedoria e prudência? O assunto é esse. É aquilo que nós, como crentes, precisamos de Jesus em nós. É aquilo que a Bíblia mostra para nós, porque nós precisamos de tudo isso aqui. Porque é a Bíblia que nos aponta para isso. E nós temos que estar na palavra. Quem está na palavra está vivendo isso daqui. Segundo a graça de Deus. É o versículo que nós não lemos, está em 1 Coríntios 3,10. Então aqui entra a graça de Deus. Vejamos.
segundo a graça de Deus que me foi dada. Tá vendo? Isso tudo é pela graça que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundador de outros, edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Está vendo aí? Como nós estamos edificados, a nossa casa em Cristo. Veja, pela graça, pela sabedoria, veja como estamos edificados a nossa casa nele. Nele quem? É em Cristo. Eu já disse, Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a nossa base. Estou falando isso no sentido espiritual que a Bíblia está revelando. Jesus é tudo em nós, para nós. Então, aqui nós temos, a Bíblia está falando como que nós estamos edificando a nossa casa. Nós estamos edificando a nossa casa nele. Em quem está edificado essa geração de pessoas? Precisamos estarmos edificado a nossa casa nele. A Bíblia diz que é cada um. Ou seja, eu preciso estar edificado, você precisa estar edificado. Todos aqueles que abrem a sua boca e pronunciam a palavra de Deus, que diz que é de Cristo, que é de Deus, que é de Jesus. Então, se você não estiver esforçando para entrar nesse processo da realidade do fernão das Escrituras, então você não pode falar que você está edificado em Cristo. Porque para edificado em Cristo, nós temos que estar procurando, esforçando para estar baseado nesta palavra. Esse ensino, ele é para nós como igreja. Como igreja, todos nós como igreja, grandes e pequenos, precisam estar baseado aqui na palavra. Não é para estar baseado em pensamento humano e mente cauterizada, cheia de maldade, de pecado, não. É para estar baseado na virtude da palavra de Deus. Então, a primeira das 7 colunas da sustentação da casa da sabedoria é a prudência. Então, se você é prudente, você é sábio. Se você é prudente, você é inteligente. Se você é prudente, então você está esforçando para entrar no padrão bíblico, entrar no padrão das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então é esse o comentário da primeira parte. Nós iremos comentar até o 7º. Eu estarei comentando para que vocês ouçam, aqueles que vão ouvir, acessar os vídeos. Você pode inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar esses vídeos, para que as pessoas venham e passem a entender que a primeira base, a primeira coluna, a primeira sustentação da casa da sabedoria é a prudência. Tá certo? Então fica aí o meu abraço e até o próximo vídeo.